minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição e estamos estudando nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Estudamos na lição de número 1 sobre a pessoa do Espírito Santo, falando sobre esta pessoa, que é uma das pessoas da Trindade, as suas relações, seus atributos. E agora na lição de número 2, o título é A Atuação do Espírito Santo no Plano da Salvação. A lição está datada do dia 10 de janeiro de 2021, portanto é a segunda lição. O texto áureo está em Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Já percebemos que o texto de Lucas diz assim que as igrejas, ele cita a Judeia, Galileia, Samaria, que eram as províncias que faziam parte das terras de Israel, que as igrejas que ali estavam edificadas estavam sendo consoladas pelo Espírito Santo, mostrando que uma das atuações do Espírito Santo é, de fato, a consolação. Então nós vamos ver isto agora mesmo ao longo da lição sobre este fator preponderante, a atuação do Espírito de Deus sendo o Consolador. A verdade prática diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e nos conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então a atuação do Espírito Santo é presente a partir do momento que nos convertemos a Cristo. Ela tem essa continuidade, dando prosseguimento até o final da caminhada cristã, até o arrebatamento. Então são estes assuntos que estaremos falando nesta lição sobre o Espírito Santo. O primeiro tópico da lição é o Espírito Santo como promessa. Então a promessa do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, ela está presente desde o Antigo Testamento, vinculada às promessas que estavam sendo ditas para o Messias. São diversas as passagens no Antigo Testamento relativas ao Messias que elas estão em consonância com a promessa da vinda do Espírito Santo de Deus também. Então, no momento que o Messias ele foi predito pelos profetas, sejam os profetas maiores como os profetas menores que profetizaram sobre a vinda do Messias, eles também disseram ao mesmo tempo, em diversas profecias, sobre a vinda do Espírito de Deus, ou a atuação do Espírito de Deus. Quando lemos essas passagens no Antigo Testamento falando do Messias, por exemplo, em Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então aqui nós vimos a promessa de Deus vindo sobre o Messias, a atuação do Espírito na vida do Messias. Nós lemos em Isaías que repousará sobre ele, o Messias, Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de consolo, o Espírito de inteligência, o Espírito de fortaleza, enfim. Isaías fala praticamente sobre 7 Espíritos, mas não que existam 7 Espíritos numericamente falando. O que nós sabemos pela numerologia bíblica é que o número 7 é o número da perfeição divina. Isaías está dizendo que a perfeição do Espírito, ou a plenitude do Espírito, o Espírito completo, ele virá sobre o Messias. Então, quando vemos que
Algumas pessoas dizem que elas detêm todos os dons espirituais. Nós nunca vimos ninguém na Bíblia com todos os dons espirituais. Nós vemos Paulo dizendo à igreja que está em Corinto, onde ele escreve dizendo para a igreja, de maneira que nenhum dom vos falte, dizendo que a igreja de Corinto era uma igreja poderosa por possuir todos os dons do Espírito. Todavia, era uma igreja sem o fruto. Precisavam produzir frutos e praticá-los. Tinham todos os dons, era uma igreja poderosa, tinha os dons de curar, os dons de profetizar, mas faltava-lhe o Espírito, mas faltava-lhe o fruto do Espírito, principalmente em termos da fidelidade, porque haviam no meio deles contenda, dissensões, adultério, heresias. Agora, uma pessoa deter todos os dons, nós só vemos isso remetendo ao Messias na Bíblia. Quando Paulo ele escreve a sua carta dizendo que foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele habitasse. Está falando de Jesus. Que toda a plenitude do Espírito estava em Jesus. Isto é, a sua totalidade. Jesus Cristo poderia dizer que tinha todos os dons, todos os frutos do Espírito, toda a atuação do Espírito, porque Paulo diz isso. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele habitasse. Após o batismo de Jesus, ele saindo das águas, os discípulos ouviram a voz do Pai, dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E de imediato o Espírito repousou sobre ele em forma de uma pomba, em forma corpórea de uma pomba. Então ali estava repousando toda a plenitude. Então quando o texto de Isaías diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu, então ali está a totalidade do Espírito de Jesus, ali está a totalidade ou a plenitude do Espírito de Deus sobre a vida de Jesus. Sobre a vida dos discípulos, eles viram as línguas como que de fogo repartidas sobre cada um. Agora sobre Jesus, toda a plenitude do Espírito estava em Jesus. Então as promessas messiânicas dizem sobre o Espírito de Deus também. Os profetas maiores, tanto os profetas menores como Joel também, ele faz promessas da atuação do Espírito de Deus. Segundo ponto do primeiro tópico, a promessa do Espírito Santo na antiga aliança. No período da lei de Moisés, no Antigo Testamento, com o povo de Israel, há a atuação do Espírito de Deus, sim. Não como nos dias atuais. A atuação dele ela tem suas inúmeras atuações e também diversas especificidades. Ele é específico em diversas áreas quando atua sobre a vida das pessoas, em especial no Antigo Testamento. Alguns estudiosos costumam dizer que no Antigo Testamento o Espírito vinha para capacitar pessoas para uma função. Por exemplo, o rei Davi, quando foi ungido por Samuel com azeite, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E a atuação do Espírito na vida de Davi foi para que ele reinasse bem, tivesse fidelidade em sintonia com seu Deus para um reinado com eficiência, com equidade. Os profetas também recebiam o Espírito de Deus para predizer o futuro, para orientar a nação de Israel sobre a sua caminhada espiritual, para orientar os reis sobre a sua administração da nação. O Espírito do Senhor vinha sobre os juízes, sobre os sacerdotes, para que o sacerdote pudesse também atuar dentro do tabernáculo com equidade, com sinceridade, com conhecimento daquilo que é fazer a obra de Deus no tabernáculo. Nós observamos em Êxodo 38 que o Senhor prometera a Moisés 2 homens para trabalhar habilmente nas funções específicas na construção do tabernáculo. E o texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Aholiabe e Bezalel.
para que eles pudessem trabalhar com ouro, pudessem trabalhar com pratas, pedras preciosas, panos, texugo, fazer entalhes, tanto em madeiras quanto em pedras, enfim, todas as obras de artífice estavam sobre a vida destes dois homens que iriam atuar nesta grande obra que seria o tabernáculo, mas a partir da inteligência que o Espírito de Deus daria a eles. A capacidade e habilidade que eles teriam seria do Espírito de Deus. Nós observamos que na antiga aliança, a promessa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, talvez de uma forma mais específica sobre a vida das pessoas. Ela não vinha como na atualidade, as pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de poder, de falar em línguas e etc. Mas o Espírito também já atuava na antiga aliança, capacitando pessoas para trabalhar na obra do Santo Deus. O terceiro ponto do primeiro tópico, a promessa do Consolador. Essas palavras foram de Jesus. Foi ele quem diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ou quando, em São João 14, ele disse: eu vou, mas enviarei outro Consolador. Outro Consolador, como estudamos na lição passada sobre a consolação que o Espírito de Deus tem sobre as pessoas. Então, o Consolador ou o Ajudador, quando lemos aqui o texto áureo, Paulo fazia referência, Lucas fazia referência às igrejas que estariam sendo consoladas de diversas formas, consoladas apesar da perseguição que eles sofriam pelos impérios, devido à sua fé, quanto também a perseguição sofrida pelos judeus, por causa do nome de Jesus. Então o Espírito era quem consolava a igreja, o Espírito era quem fortificava ou fortalecia-os na fé. Então o Espírito de Deus hoje, na igreja, o Espírito de Deus hoje na igreja, ele atua de uma forma de consolador, consolando as pessoas. Tem um versículo da Bíblia que fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir como convém, mas ele faz com que as nossas petições, as nossas orações cheguem de uma forma ao coração de Deus, que toca o coração de Deus para que possa atender às nossas necessidades, porque o Espírito quer consolar-nos, e ele consola através do seu poder, ele consola através do seu poder ou através das bênçãos trazidas por ele para a nossa vida, para o nosso viver diário. Consolar, quando nós consolamos uma criança que está chorando, a mãe embala ela nos braços, afaga, faz carinho, até a criança ficar tranquila, repousar, dormir ou sorrir. E a Bíblia faz este paralelo com a nossa vida cristã diária e com os cuidados divinos a partir do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus é ele quem afaga as nossas necessidades, é ele quem nos consola, é ele quem faz com que as palavras do Altíssimo estejam presentes, estejam vivas na nossa vida, para que possamos cada dia ter esta fé dinâmica, ou uma vida dinâmica, uma vida pautada pela afinidade do Espírito de Deus, porque este é o fervor espiritual. O fervor espiritual é pautado pela ação do Espírito de Deus ou a atuação dele na vida cristã. No segundo tópico, o Espírito Santo consola e ensina. Aí o termo consolar, conforme diz da lição passada, do grego paráclitos, da onde surge a palavra paráclito divino. Alguns falam nas bênçãos apostólicas o paráclito divino, que expressa para, ao lado de, ou próximo de, do verbo kaleo, que é chamar, que é convocar, de modo que a palavra consolador, como diz o nosso comentarista, é um defensor, é um advogado, é um intercessor, auxiliador, ajudador. Então, nós podemos dizer que o Espírito de Deus, ele nos ajuda. O Espírito de Deus, ele nos auxilia, intercede por nós, como já falamos anteriormente,
ou é um defensor, é estar ao lado de alguém. Enquanto que a figura do pedagogo, na antiguidade, pai-dagogo, que era alguém que recebia as crianças para a condução, conduzia as crianças no caminho da ética, no caminho do respeito, no caminho do saber, e conduzia de fato para as aulas, para os colégios, para os mestres. Tinha alguém que conduzia, levava-os até os mestres. Então a figura do consolador, como diz o primeiro tópico do segundo ponto, é exatamente isso. É ajudar, convocar, estar próximo. O Espírito de Deus está próximo a nós. Nós recebemos o Espírito de Deus. Logo após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em um recinto fechado. E Jesus chegou e disse: recebeste já o Espírito, e soprou sobre eles o Espírito Santo. E ali eles foram cheios do Espírito. E o Espírito já estava na vida deles com esta atuação, consolando, confortando, auxiliando, ajudando. Agora, depois é que eles estavam, no dia de Pentecostes, buscando o batismo com o Espírito Santo. E depois da ascensão de Jesus ao céu, eles foram de fato batizados e falaram em outras línguas. Então o Espírito Santo, ele já está na vida daqueles que aceitaram Jesus. Ele vem morar de imediato a partir do momento que fazemos esta promessa. Confessamos os nossos pecados e aceitamos Jesus. O Espírito já enche a vida da pessoa. Agora, ser revestido de poder é a partir de Atos 2, que está registrados na vida dos discípulos. Todavia, eles e os discípulos já eram cheios do Espírito. Então, há uma diferença entre ser cheio do Espírito e ser revestidos de poder, como os dois textos do Antigo Testamento estão dizendo sobre os discípulos. O Espírito Santo consola e ensina, então ele como ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória, do mesmo poder, da mesma majestade de Jesus. E a razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. E o texto diz: alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, mas aquele consolador, ele como papel de ensinar. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele nos ensina. O que o Espírito Santo nos ensina? Ensina a compreender as Escrituras para a evangelização, mas não é somente esse trabalho intelectual, trabalho de entender, de compreender, de interpretar, de falar, de pregar. É muito mais que isso. Ele ensina-nos a respeito do Pai. Ele ensina-nos a entender, abrindo a nossa mente para entendimento do que é o amor divino, o que é a afetividade divina. Então nós entendemos a Deus não somente através do intelecto, mas através da revelação do Espírito de Deus, através dos ensinos que ele promove, porque Deus é quem se revela ao homem. E o Senhor Deus se revela ao homem de uma forma progressiva. Ao longo dos séculos, cada vez mais aprendemos um pouquinho sobre Deus. E o papel de nos ensinar é o Espírito de Deus. Então, o sentido de ensinar vai muito além. Ensina a família, ensina as pessoas o que é o caráter cristão. O Espírito ensina o que é a ética cristã. Nós passamos a entender a partir destes ensinos. Nós passamos a entender a diferença que há entre a igreja e o mundo, a comunhão com Deus e a comunhão das pessoas das trevas com o mundo e etc. Nós aprendemos isso. E é o Espírito de Deus quem nos capacita sobre a criação. Quando olhamos para a natureza, o Espírito de Deus está nos ensinando algo, que Deus é o Criador de tudo. E a partir destes ensinos nós vamos sendo edificados, vamos sendo cada vez mais, vamos nos aproximando cada vez mais do nosso Criador, amando e adorando, porque passamos a entender toda a mente de Cristo, ou a mente de Deus, a partir das revelações, dos ensinos do Espírito Santo de Deus, para a nossa vida espiritual, nosso homem interior,
Por isso que a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E o terceiro ponto, o ajudador. O Espírito Santo consola e ensina, mas também é o ajudador. Ele nos ajuda em tudo, inclusive na vida espiritual. E tem a capacidade de nos ajudar na vida emocional, de nos ajudar na vida ministerial. É porque Ele é quem distribui os dons e Ele nos ajuda na vida material, na vida financeira. O terceiro tópico, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Ele reprova as atitudes mundanas, reprova os pecados que há nas pessoas que estão no mundo e ao mesmo tempo ele convence as pessoas que estão no mundo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Como que ele convence o mundo do pecado? Não são as nossas prédicas, a nossa inteligência, os nossos escritos, a nossa atuação somente, sem a ausência do Espírito, que tem a capacidade de convencer o pecador dos seus atos, das suas atitudes e do mundo. Nós observamos que o texto de Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho da glória de Deus. Então o Espírito Santo é o que ilumina, é o que tira a cegueira da mente espiritual e faz com que as pessoas sejam convencidas do seu próprio pecado. E a partir do momento que nós passamos a propagar o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo, e a mensagem que é ouvida pelos pecadores, a mensagem salvífica, os pecadores eles vão entendendo a mensagem, o Espírito vai trabalhando na sua mente e eles vão sendo convencidos que de fato são pecadores, precisam se arrepender, precisam reconhecer o seu erro e assim o fazem, porque o Espírito o convence. O nosso papel é pregar, como diz o texto. Como virão se não há quem pregue? Como irão se não forem enviados? Então precisamos ir ou enviar, precisamos pregar, precisamos falar. E a partir do momento que as pessoas vão ouvindo a mensagem salvífica, o Espírito vai trabalhando no seu interior, abrindo a mente, abrindo o entendimento, e as pessoas vão convencendo que são pecadores e passam a entender que há uma necessidade de reconhecer e receber a Jesus como seu Salvador, e eles assim fazem e são convencidos do seu pecado e se tornam pecadores perdoados, pecadores justificados. E o segundo ponto do terceiro tópico, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Como assim convence o mundo da justiça? A justiça de Deus, ela está presente nos evangelhos. E a partir do momento que falamos de Jesus e da sua justiça, Jesus o justo, o mundo vai perceber que de fato a justiça dele é necessária também para a nossa vida. Ou ele foi justo para nos tornar também justos. Lucas apresenta a Jesus como se fosse o homem perfeito, porque os gregos buscavam a perfeição através da filosofia. O branco das vestimentas dos filósofos estavam dizendo isso, estavam em busca da pureza, em busca da perfeição. Agora, Lucas apresenta desta forma porque entendia esse pensamento. O mundo grego precisava da perfeição. E Lucas é como se estivesse dizendo, Jesus é o homem perfeito. Então aceite Jesus que ele é o homem perfeito, o que praticou a justiça ou a própria justiça. Pilatos disse isso, né? Ele disse assim, a mulher de Pilatos disse para Pilatos, cuidado com o que vai fazer com este homem, porque eu tive um sonho e muito sofri por causa deste justo, mostrando que Jesus de fato era uma pessoa justa. Quando no momento da morte de Cristo na cruz, que ele deu brado e respirou, deu brado e expirou, que o sol estremeceu, que a terra estremeceu, o sol escureceu, houve os fenômenos naturais, as pessoas então ficaram preocupadas olhando a morte de Cristo, o que estava acontecendo, e alguém disse, realmente este homem era justo, reconhecendo a justiça divina. Então, eles estavam sendo convencidos pelo Espírito de que Jesus de fato é justo e a justiça de Deus é presente na vida dele e necessária
para que a nossa vida seja justa a partir da justiça de Cristo. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através do sacrifício de Cristo, a graça de Deus nos tornou justos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. E a graça de Deus nos torna justos. Depois, a paz de Deus, ou a fé que temos em Deus, produz paz e somos justificados. A fé salvífica. Quando acreditamos nessa justiça, nós também somos justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça de Jesus, através do seu sangue, ela é reconhecida na vida das pessoas, ou as pessoas são convencidas de que o sangue que Cristo derramou é a justiça dele para nos tornar justos. Então nós somos convencidos do pecado e da justiça, conforme disse Paulo no capítulo 5, 8 e 9 de Romanos. Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Imagine agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então a justiça de Deus em derramar o seu sangue para nos salvar convence, o Espírito de Deus faz com que as pessoas sejam convencidas desta justiça. E Paulo fecha dizendo em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então o Espírito de Deus nos convence do pecado, que somos pecadores e precisamos de Cristo, nos convence da justiça, e somos convencidos que de fato a justiça de Deus ela se fez na vida dele para que nós estivéssemos justos. Se nós não aceitarmos, a justiça de Deus virá sobre o pecador, somos convencidos disso. E por último, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Nossos pecados foram julgados, né? O juízo veio sobre os pecados, conforme disse aqui. É uma referência a Satanás derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Não temos mais os pecados na nossa vida. E João diz assim, se pecarmos, temos o Consolador, o advogado para conosco. Mas os nossos pecados originais foram perdoados em Cristo. João diz assim, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E ainda Pedro dizendo na sua primeira carta, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, que abundantemente Ele derramou sobre vós. Então aqui está presente o julgamento dos nossos pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei. Então aqui está diversos textos bíblicos falando que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então somos convencidos, o juízo divino que virá sobre os pecadores, porque Deus virá para condenar tanto os pecados dos ímpios como aqueles que não creram nele, que não quiseram, optaram por não crer, que não receberam a justiça, não quiseram o perdão dos seus pecados. Então o juízo virá sobre eles. Nós somos convencidos disso, queremos escapar destas atitudes e aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Paulo também escreve aos Colossenses dizendo que a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ele arrancou do meio de nós e cravou na cruz. Então foram os nossos pecados sendo julgados, Cristo tomou, arrancou os pecados que estavam no meio de nós. A cédula era como se fosse uma promissória com todos os pecados escritos e precisava ser pagos. Então Cristo toma aquela cédula, tirou do meio de nós, porque isso é uma questão espiritual, não estou falando da materialidade, mas que estava expresso na alma das pessoas, na nossa alma. Os pecados, as atitudes estavam ali. Ele arrancou do meio de nós e cravou na cruz. Então, foram pagos os nossos pecados e julgados. Cristo recebeu o julgamento por nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele, como disse o profeta Isaías, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. E Isaías continua dizendo que ao Senhor, todavia ao Senhor, agradou moê-lo, foi moído pelas nossas iniquidades.
para que a nossa alma, como também diz o profeta Isaías, todavia o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Qual que é o trabalho da alma que ele teve aflita, afligida, julgada, que ele verá e ficará satisfeito? A nossa vida. A nossa vida sendo convencidas pelo Espírito de Deus, convencida do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós, como pessoas livres do pecado, pecados perdoados, ainda temos o Espírito de Deus na nossa vida, que nos ajuda, que nos consola na nossa caminhada. Deus faz de tudo para que os pecadores achem o caminho da salvação. Deus faz todas as coisas possíveis para que os pecadores encontrem o caminho da salvação. Então aqui nós estamos sendo perdoados por Cristo, que veio para nos perdoar, sendo que os pecados foram levados por Ele, e ainda nos concede um consolador para nos consolar em momentos difíceis, o ajudador para nos ajudar nos momentos veementes, para nos ajudar diante das adversidades. Envia o ajudador, o auxiliador para nos auxiliar, e o ensinador para nos ensinar sobre todos os projetos, todos os propósitos, todos os planos divinos para a nossa vida. E a conclusão, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente agem também no mundo no processo da salvação. Então, assim como as ovelhas seguem o seu pastor, nós precisamos seguir o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Portanto, meu irmão, minha irmã, que neste dia, na segunda lição, você possa ter uma aula brilhante e que o Espírito de Deus possa falar aos corações dos nossos alunos, e cada dia mais eles sintam a necessidade de um consolador e busquem a presença de um auxiliador e tenham a ajuda desse grande ajudador, Paráclito divino. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula.